estavam tentando, porque a Huawei ela estava acabando, os chineses estavam mandando para todo o país e eles estavam começando a dominar toda a informação ali, né? Não consegue, cara. Quem não usa. consegue, não consegue. Não, sinto muito hoje, mas eles lá não é conseguem. livre esse comércio desses produtos? Sim, pô. Lá você tem consumidor hoje na China, urbano. Não, mas nos Estados Unidos, eles podem consumir esses produtos chineses? Sim, pode. Você consome, mas como você tem uma diversidade de produtos muito grande lá, né? Acaba que não tem essa coisa nossa, tanto de... A Amazon hoje é a maior empresa do mundo de mercado livre, digamos assim, né? Esse mercado virtual é a Amazon. E ela é estadunidense. Sim. E ela vende coisa do mundo inteiro. É porque eu digo assim, a galera às vezes não tem muito... Não é atenção, mas isso é um risco muito grande, né? Essa guerra de informações hoje em dia. E com um produto desse, ela consegue dominar o que a população pensa, quem são os pontos fracos. Por que o Elon Musk quer uma rede virtual? Para ele ter a informação geral. Ele tem informação geral. Quais os motivos que fizeram ele vir ao Brasil? Não sei. Nem o Bolsonaro falou, né? Pois um dos motivos dele é o nióbio, cara. Ah, tá. Ele tá atrás do nióbio. Ele quer o nióbio porque é o seguinte, qual que é o risco hoje da bateria de lítio? Ela explode, cara. Por isso que a bateria dos carros é colocada no meio. E a bateria de nióbio diz que é excelente. Nióbio, né? Cara, é muito mais Mas viável. por que não falavam do nióbio tanto como é dito hoje? Cara? Porque a gente tinha que ter Pra que serve o nióbio? Reforça o aço, não é? Ele não traz Então, é uma liga, mas você tinha um monte de liga igual ao nióbio, mas as ligas metálicas de supercondutores hoje, que tem, por exemplo, lá em Taiwan, ou ligas metálicas de supercondutores para bateria ou para bateria de telefone, por exemplo, precisa de nióbio. Mas o nióbio é mais barato, é mais viável do que você usar, por exemplo, lítio. Então, mas eu vi um professor esses dias falando, esqueci o nome dele, até a respeito de carro blindado. O nióbio, você coloca uma porcentagemzinha dele baixíssima. No aço, ele diminui em 40% a placa da blindagem. Sim. A força dele é muito maior. É porque não tinha sido colocado numa escala industrial e você não tinha interesse ainda voltado para isso. Agora começou a ter um interesse. E o interesse tá na fase inicial. E o Elon Musk é um cara que ele percebeu isso. Então a primeira coisa que ele veio aqui foi em relação ao nióbio. Segundo motivo, como ele é um cara que lança espaçonave, ele precisa de um local de lançamento. E nós temos um dos melhores locais do mundo. Natal lá? Lá em Alcântara, lá, que é Natal, lá, acho que é Alcântara. Garganta do Diabo. Garganta do Diabo. Era do Diabo lá. E sabe de quem que era aquilo no governo do PT? De quem? Quem administrava aquilo? Vocês têm ideia ou não? Não. Era a Ucrânia. Era a Ucrânia quem Era da Ucrânia aquela base lá. Sabia, o que fez o governo Bolsonaro, toma aí para os estadunidenses. Só que agora, quem está interessado naquilo ali? O digníssimo Elon Musk. Ele não vai sair da casa dele, meu irmão. Me fala que país que ele já teve no mundo aí, se você pesquisar aí. Ele não sai dali quase, né? Ele é sul-africano, mas ele não sai dos Estados Unidos, cara. Mas eu vi mesmo falando sobre essa bateria, diz que é muito interessante, né? A bateria que ela ela tem uma carga rápida. Carga rápida, essa é a vantagem. Você faz o que você demora em 2 horas uma bateria de lítio, você faz em 15 minutos a bateria de nióbio. Com a mesma qualidade. Com a mesma qualidade, mesma durabilidade. Sim, não tem essas de carga lenta igual as baterias. E 96% do nióbio do mundo tá no Brasil. No Brasil. 96%. Mas é verdade? Eu não sei se eu já ouvi falar alguma coisa que tem uns que já foram vendidos, algumas das... Onde que tá esse nióbio? No mar? Não, minério. Minério? Tem uma cidade que é ali, não era Araçatuba, não. BH. Tem partes no estado de São Paulo, tem partes no estado do Pará. É região que a gente Mas tem... a maior fonte é ali em... É região de escudo cristalino que a gente fala. O que é o escudo cristalino? É uma área de escudo cristalino. São os primeiros núcleos rochosos que se formaram no mundo, são os núcleos cristalinos. Então é abaixo do que eles já mineram hoje, do que os minérios já exploram. Vamos para que um leigo possa entender, ele está embutido em camadas. Porque o minério se forma por compactação interior da crosta, certo? Sim. E ele está embutido em camadas. E ele aparece ali. Como nós somos um país que temos 36% do nosso território de escudo cristalino, a gente vai ter minerais metálicos. É o caso do ferro, o manganês e o nióbio, por exemplo, entendeu? O tal do grafeno também? Grafeno, porque ele dá liga metálica. O nosso ferro, ele tem um teor ferrífero de qualidade. Então, ele dá uma liga de qualidade, entendeu? Então, no mercado, ele tem um peso. Por exemplo, o nosso petróleo é um petróleo viscoso. O petróleo nosso, que a gente fala Merlin, o óleo Merlin, é um óleo viscoso. O petróleo que tem no pré-sal é um óleo mais fino. Por ser um óleo mais fino, ele tem mais facilidade de comércio para você refinar.
Então é melhor você extrair o óleo do pré-sal do que o óleo do continente. Que a gente chama onshore no continente e offshore fora. A mesma coisa é com o nosso ferro. O nosso ferro tem uma liga metálica, ele tem alto teor ferrífero. Então, essa capacidade que ele tem, no mercado ele vai ser muito bem aceito, entendeu? Mas é estranho, pelo menos a gente não saber desse nióbio desde antes. Não, né? vocês sabem muito tempo, cara. Só que não tinha função. Hoje a gente tem essas câmeras todas aqui, ó. Essa televisão, tudo isso aqui tem liga metálica o que aqui. Que Aí você vai pra usar. descobrir dessa função dele, desse reforço que ele dá? Você precisa ter uma necessidade dele. Porque até a construção, se for ver, vai diminuir um custo, porque você vai usar uma quantidade menor de aço para ter uma força que uma porcentagem de nióbio menor. Sim. Então isso diminuiria custo até de uma construção civil. Mas você precisa tomar uma ideia de que isso é necessário. Entendeu? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui assim. Vai acabar o petróleo? Vai, um dia pré-sal, você fala? O petróleo do mundo vai acabar? Não, acho que não. Não vai acabar. O que vai passar a existir? Novas fontes. Sim. O nióbio é a mesma coisa. Então ele é uma liga metálica, ele vai entrar no lugar de outras ligas metálicas. Pronto, isso vai acontecer. Por enquanto, não tem esse peso todo. Por quê? Porque tá no Brasil, por isso e aquilo. Mas num país que nem o nosso, a gente vai ter que implantar políticas para que esse nióbio seja bem utilizado. Porque senão, um cara vem aqui com um pedaço de terra lá no Amazonas, E por minera exemplo, ele mesmo. minera e fala, isso aqui é meu. Não, mas só que a gente tem legislação para isso. O subsolo é da União. Ele não é de quem... Então, se eu encontrei petróleo na minha casa, não é meu. É da União. Então, isso já tem legislação para isso. O difícil é colocar isso na prática, entendeu? Fiscalizar também. Fiscalizar, isso, toda essa lei na prática. Mas